Salve, salve galera! Alô você, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Marcelo Santoro, começo agora mais uma edição do nosso podcast Tudo Acaba em Business. Gente, e eu vou contar pra você. Hoje eu tenho uma participação pra lá de especial. Ela que é CEO da Events, fundadora, minha amiga e companheira de vivência do G4 Scale, extremamente competente, capacitada, uma mulher que fala muito bem, tem uma oratória muito boa e, além de tudo, é uma grande empresária. Ao meu lado, gostaria de apresentar Milena Sakamoto. Poxa, que honra! Você falando assim de mim, já tô até convencida, hein? Obrigada pelo convite, Má. E parabéns, né? É um projeto muito bacana, tenho certeza que vai ser um sucesso. É um prazer pra mim estar aqui com você, falando com esse cara que é outro fera, né? Vamos lá. Mi, prazer é todo nosso. O Tudo Acaba em Business é um programa exatamente para empresários como eu e você, que talvez não tenhamos uma grande exposição midiática, mas nós fazemos o dia a dia do empresário, do empreendedor. Então, o grande objetivo é inspirar pessoas a ter do dia a dia, o empresário realmente do raiz, né? O empresário da vida real, não o empresário ali do palco, porque nem sempre esse empresário do palco é o empresário da vida real. Ele tem um negócio ali, mas nem sempre. E você sim tem esse engajamento, né? Tem essa energia, tem essa história muito bonita no empreendedorismo. Para vocês terem ideia, gente, eu vou citar aqui alguns dos clientes da Events, tá? Que a Events que é uma agência de marketing, de live marketing. A Milena recentemente recebeu um prêmio muito legal do Megafone de Ouro 2023, que é um prêmio muito valorizado para profissionais do marketing. Ela foi eleita a CEO do ano. Tá pensando que é pouca coisa? Não é não. Então, primeiro eu vou te fazer essa pergunta, Milena. No dia, a gente estava inclusive no Scale, você saiu um pouquinho mais cedo para ir receber a premiação. Como é que foi receber essa premiação de CEO do ano no mundo do marketing? Esse prêmio, de fato, é um prêmio muito bem visto dentro do nosso mercado, né? Eu acho que, assim, ser CEO, né, já é um grande desafio. Então, eu acho que todos os CEOs merecem um grande prêmio, porque empreender no Brasil também, né, é viver numa montanha-russa sem cinto, eu falo. E é exatamente isso. Como diz o Thales, né, nosso amigo, mentor, é tomar um soco na boca todos os dias. Ah, sem dúvida. Literalmente é isso. Na realidade, foram muitas indicações. O que é muito bacana é que foram muitas indicações de fornecedores, de parceiros, enfim. E eu acabei ficando ali entre as 3 finalistas. Maravilha. E aí, das 3 finalistas, a gente acabou indo para um jantar, etc. Que foi o dia que a gente estava no Scale, que eu tive que sair mais cedo, correndo lá, aquela loucura. Pra variar, né? Eu tô sempre atrasada, correndo, cheguei atrasada hoje aqui. Já pedi desculpa, já me desculpei. Mas eu acho que ter o reconhecimento do seu trabalho como um todo é muito bacana, porque eu acho que certifica que você está no caminho certo, né? Eu acho que lá na agência não é só a questão de ser CEO, mas eu faço gestão de muitas pessoas. Eu tenho uma equipe brilhante, uma equipe fantástica. E eu sempre falei recentemente na convenção da agência, que o grande ativo, o grande orgulho que eu tenho da minha trajetória é exatamente o nível da equipe e as pessoas que hoje estão comigo. Então eu acho que isso conta muito, até nesses momentos, né? É uma galera que vibra com todas as vitórias, que tá junto quando a coisa não tá legal. Então eu acho que é um pouco disso. Eu não tenho sócio na agência. Então eu falo que até o Scale é um lugar, você também, né? Um dos meus mentores, a gente troca muita ideia, a gente fala muito sobre business, enfim, sobre vida. E eu acho que é muito importante você ter ao seu lado pessoas que são melhores que você em vários skills. Então, assim, eu tenho uma equipe que é muito melhor que eu no operacional, muito melhor que eu na criação, né? Então, eu tô ali orquestrando as pessoas. Então, você ter esse reconhecimento é muito bacana, né? A gente acaba que vê que a gente tá, de fato, num caminho certo, trilhando um caminho de sucesso. Ah, sem dúvida. Você é o espelho da agência, né, Milena? As pessoas se espelham muito em você.
E você é uma pessoa que trabalha muito, né? É workaholic total, né? Apaixonada por isso. A gente vai entrar nessa linha. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos seus clientes, né? Então, para você ter ideia do tamanho da agência e o tamanho do negócio que a Milena construiu, e essa é a palavra, construiu, você ouviu ela dizendo que ela não tem sócios. Então, a Milena construiu a agência do zero. Isso é muito difícil, envolve muita paixão e, além de paixão, muita determinação, muita entrega. Então, Stellantis, Pirelli, Iveco, Motu, General Motors, Mafre, Vibra, que é de energia, a Belize, poxa, eu podia ficar aqui mais algumas horas, BMW, que eu sou fãzaço, né? Então, enfim, ó, não tô ganhando jabá pra fazer propaganda pra vocês, mas quem sabe, quem me conhece sabe que eu adoro a BMW. Enfim, então, como conseguir clientes desse porte e muito mais do que conquistar? Você tem uma trajetória de quem entra na agência, cliente dificilmente sai. Então você construiu o sonho de qualquer empresário, que não é só conseguir o cliente, mas manter esse cliente fiel por muitos anos. A Eventse tem uma trajetória de 13 anos no mercado. Eu vim desse mercado antes de ter a agência, eu já trabalhei em outras agências. Perfeito. Mas, de fato, eu construí a agência do zero, sem nenhum cliente. Não foi aquela coisa, saí de uma agência, levei todos os clientes. Não foi esse o caso. Eu, de fato, recomecei dentro da minha trajetória profissional, porque eu trabalhava em outras agências. Eu tinha uma carreira consolidada em outras agências. Quando você vai empreender, você começa do zero. Sempre. Sem dúvida. Não adianta. E o nosso mercado é muito desafiador. Então, eu acho que mais do que trazer o cliente, de fato, é o que você falou. É você conquistar ele todos os dias, né? Você inovar com ele todos os dias. Então, é uma dificuldade latente que a gente tem. E a gente está sempre tentando melhorar. Então, o que eu uso muito dentro da agência, o que nós usamos na realidade lá, né? Eu falei mas eu errei. Somos nós, né? Todo mundo tem, de fato, essa mentalidade. A gente tem uma cultura muito enraizada lá dentro, que é, qual é o nosso melhor evento? O próximo. Então, a gente sempre tem algo a melhorar. Muito bom. A gente sempre pode melhorar. E a gente tem muito essa cultura do learning, do aprendizado contínuo. Então, assim, eu tô sempre estudando, eu tô sempre me atualizando. E aí, como você mesmo falou, né? A agência é um espelho do que eu sou. E é o que eu sempre falo, não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Sem dúvida. Então, se eu quero elevar a minha empresa a um outro patamar, eu tenho que estar nesse outro patamar também. Né? Porque senão o negócio não funciona. Então, a gente faz um trabalho contínuo com todos os clientes. A gente tem um client review, que é um relatório que mostra para o cliente onde ele economizou, por que ele economizou, onde ele gastou mais, por que ele gastou mais. Então, hoje, de fato, eu tento transformar a Eventse numa agência diferente. Então, a agência geralmente não tem muito governança corporativa, não tem muito plano de carreira. Você passou por agência, você sabe um pouquinho como é que funciona isso. Mas hoje, lá na Eventse, a gente faz plano de carreira. Então, a gente deixa claro para os caras o que eles precisam ter, o que eles precisam adquirir para conseguir mudar o patamar profissional dele. Então, eu acho que tudo isso faz com que a equipe trabalhe mais engajada. E quando a equipe trabalha mais engajada, a entrega lá na ponta é melhor. Então, hoje a gente, de fato, consegue entregar grandes projetos, porque eu tenho uma equipe muito engajada, uma equipe que trabalha, de fato, em time. Então, eu acho que isso é total diferença. É sempre, no final do dia, a gente sempre fala sobre pessoas, né? Então, hoje, a gente consegue manter os clientes que a gente tem, porque a gente tem uma equipe que faz isso. Não é a Milena, é a minha equipe, de fato. Antes de dar sequência, queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Fernando. Primeiro, Evoque Academia. Evoque Academia, o entendimento mais humanizado entre as academias de São Paulo, do Brasil já, tá? Evoque já são 25 unidades, já está também em todo o estado de São Paulo, agora também fora do estado de São Paulo, chegando a Goiânia, Brasília, Mato Grosso, enfim, vários locais. Então, o Evoque tem, além de uma ótima infraestrutura, tem um atendimento realmente diferenciado. Esse é o core business da Evoque, ter um ambiente realmente acolhedor. Vamos falar agora, vamos lá, de Sorricare. Sorricare Odonto, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, ou do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo,
vá conhecer a Sorricare Odonto. Uma infraestrutura maravilhosa, um lugar realmente muito bem planejado para você ter o melhor atendimento com os melhores profissionais e diversos serviços na área da odontologia. Marca um café, vai conhecer que você não vai se arrepender. Fernando, vamos lá? Esse é o primeiro arquivo, Fernando, voltando. Vamos lá agora. Otimize Studios é aqui a nossa casa, né? Então, aliás, Milena, você podia... O que você achou da estrutura da Otimize Studios? Você, como nossa convidada, podia falar melhor do que eu. Não, tá incrível. Tá muito bacana. Não só o estúdio, mas toda a estrutura que envolve o estúdio. Então, assim, já virei cliente, vou gravar meus podcasts aqui, pode me aguardar, hein? Cara, vou voltar sempre. Milena, isso aqui envolve muito amor e dedicação. Você pode ter certeza que a Otimize Studios, que está no plural, nós vamos ter aí uma rede grande aí de estúdios num período de médio prazo, mas a gente tem aqui como nossa matriz, como algo que a gente planejou com muito amor e carinho para entregar para você, empresário, que busca compartilhar conteúdo, seu conhecimento, tem dúvida, não sabe como fazer bem, cara, vem aqui, a gente tem toda uma estrutura para te ajudar a criar conteúdo, para você lançar o seu podcast, desde a parte de produção, roteirização, a filmagem, a distribuição de mídia, aos cortes, a te ajudar os melhores momentos. Aqui você tem vários profissionais, desde a parte de oratória, enfim, você tem muita gente competente disposta a te ajudar, como você, pequeno empresário, médio empresário ou grande empresário, você que quer se tornar aí uma referência no seu mercado, procura a gente que a gente vai te ajudar a fazer isso de uma forma muito singular. Milena, então vamos seguir aqui. Eu gostaria de entender quando você vai pegar um processo, por exemplo, você pensa uma General Motors, olha o tamanho que é a General Motors, você vai falar em BMW, em Pirelli. Como é que você faz para disputar um cliente desse tamanho? Porque é um mercado extremamente competitivo, com algumas empresas ainda mais que são há mais tempo no mercado do que você, e você tem se destacado muito, né? Também na aquisição, não só na manutenção desse cliente. Claro que o seu histórico hoje também ajuda muito, né? Então você é vista como uma das maiores profissionais de marketing do país, né? Como agência. Então isso tem um peso muito grande. Mas eu gostaria de você, que de repente tem uma pequena agência e quer entender como é que faz para pegar um cliente desse tamanho. Bom, vamos lá. Vender um serviço por si só já é algo mais complicado, né? Porque a gente está vendendo algo que é intangível. Sem dúvida. Então, a gente procura tangibilizar cada vez mais, porque a gente vende um projeto. A gente vende algo que o cliente não está ali pegando, olhando a qualidade. Então, é mais difícil sempre, né? Então, eu acho que o histórico do que a gente já fez conta, porque o mercado, no final, todo mundo se conhece. Sem dúvida. Então, a gente tem muito cliente por indicação. A Eventse nasceu lá atrás, conhecida no mercado como uma agência que consegue fazer o que nenhuma outra agência consegue fazer. Então, quando isso começou a rodar esse burburinho, a gente acabou ganhando muitas contas, porque a gente resolvia o problema do cliente que ninguém resolveu. E a gente acabava, o cliente olhava e falava assim, bom, se eles resolveram esse BO, o básico, minimamente o básico bem feito eles fazem, né? Então, sim, dali pra cá a gente começou a crescer numa velocidade bem grande. Então, assim, para vender serviço, a gente tem que ter um bom projeto, né? Com ideias. Então, hoje a gente tem um time criativo muito bom. E aí, a gente gosta muito de inovar. Então, assim, a minha galera é muito inquieta, assim como eu, né? Você vê que eu sou ligada no 220. Então, a gente tá sempre buscando novidade, a gente está sempre buscando inovação, e não necessariamente inovação tecnológica, sim, né? Porque a inovação tecnológica está aí para todo mundo. Então, assim, inclusive para o cliente. Uma forma de fazer melhor e mais rápido algo que entrega o resultado então, que ele espera. Exato. A gente tem muita imersão do time em diversos mercados. Eu circulo muito por aí também para levar insights de outros mercados, novidades, etc. Então, eu acho que a grande sacada é você fazer diferente, não ser mais do mesmo. Então, é isso que a gente busca todos os dias, inovar e trazer a solução. Você precisa sempre entender qual é a dor do seu cliente. Onde está doendo para ele? O que eu posso resolver para ele hoje? Então, a gente está sempre buscando essas respostas. Eu acho que ser inquieto, fuçador, curioso, né?
eu acho que tudo isso ajuda bastante a atrair esse tipo de cliente. E aí criar, de fato, uma simbiose com o seu cliente, né? Porque quando você é uma agência que resolve a dor dele, muitas vezes a dor que ele nem sabia que ele tinha, quando você consegue melhorar algo, você consegue criar, de fato, uma conexão emocional com o público, engajar a marca dele com o público dele, eu acho que você acaba criando uma simbiose com ele, né? Então você tem uma conexão muito forte e aí faz com que os clientes te vejam de uma forma diferente. Muito bom, Milena, muito bom. E você fala muito de cultura, você fala muito dos teus colaboradores. A gente, vários eventos que a gente participou, que eu tive a oportunidade de ouvir falar, você destaca muito o teu time, né? Você, aquele exemplo da líder servidora, né? Do líder servidora. Você tá ali para resolver problemas, mas quem brilha é o time, não a personalidade. Eu acho que isso em você é muito claro. E você sempre destaca teus profissionais. Então, eu gostaria que você desse uma dica para aquele profissional que está querendo entrar no mercado hoje de marketing, que está na faculdade e tal. Que caminho você faria ou você indicaria para um profissional hoje na área de marketing que gostaria de entrar numa agência de alto nível como a sua? Eu acho que para você se tornar um bom profissional, você tem que começar do começo. O que você pode fazer é acelerar a sua rampagem profissional, né? Então, o que eu vejo muito é que, assim, as pessoas precisam, primeiro ponto, ter disciplina. Disciplina é extremamente necessário. Sem dúvida. Né? Na nossa vida Pra e, tudo. consequentemente, nos negócios. Então, tendo disciplina, você já está num bom caminho. Ser curioso. Querer saber o que está acontecendo no mundo, de fato, em todos os sentidos. Então, assim, quando a gente trabalha, dependendo da área que ele quer ir, por exemplo, ele quer ir para a área de criação. A área de criação, planejamento estratégico, criativo e etc., é uma área que eu brinco, eu falo que a galera pensa com o outro lado do cérebro, né? Eu tenho criativo Sem na dúvida, agência, sem dúvida. que eu falo para eles assim, eu falo para eles assim, escuta, o que você come de manhã, o que você lê, o que você consome de notícia? Eu quero fazer a mesma coisa que você para ver se eu consigo pensar um pouco parecido, né? Então, de fato, são pessoas que são muito curiosas. Quando você tem curiosidade e tirar as coisas do papel, não adianta só ficar planejando, quando eu me formar eu vou saber mais deste assunto. Cara, a internet está aí. Hoje, a facilidade está enorme. Sem dúvida. Né? Então, assim, o que não tem no Google é porque não existe. Então, as pessoas têm condições, têm fácil acesso a informações. Então, eu acho que é isso. É se munir cada vez mais de informações, né, dentro da sua área e ter força de vontade. Lá na agência, a gente tem muito trainee, né? É aquele cara que vem com o brilhinho nos olhos, ele fala, eu não sei nada de evento, eu não sei nada de live marketing, mas eu me apaixonei pela área e eu quero uma oportunidade. A gente abre a porta para esse cara. E muitas vezes ele se torna um profissional incrível. Por quê? Porque ele tem um brilhinho no olho. Porque a nossa área é uma área que é isso, né? Você está prestando serviço. Ou você ama o que você faz, ou você não vai fazer bem. Não adianta. Sem dúvida, muito boa a resposta. E você me gerou aqui duas questões importantes. A primeira, como você se prepara? Aproveitando o gancho aí. O que você estuda? Quem você segue? Então, você é uma CEO altamente qualificada e reconhecida pelo mercado. Então, eu gostaria de entender como você se prepara? Como é que quem você lê? O que você estuda? Você se modela aqui no Brasil, fora? Fala um pouquinho da tua rotina nesse aspecto. Como é que você se mantém informada e pronta para esses desafios tão grandes que você tem? Então, bom, eu acho que a base, eu tenho uma base muito sólida de família, então isso é algo que já me ajuda muito no dia a dia. Então, assim, eu sou mãe, então eu tenho uma filha de 17 anos, mas eu tenho um marido incrível que tá lá, presente nos momentos que eu não posso estar, então a gente divide muito essa responsabilidade. E eu me faço muitas provocações o tempo todo. Então, por exemplo, a minha última provocação é 1 hora por dia eu vou fazer algo que eu não gosto. Então, por exemplo, vou ler sobre algo que eu não gosto, porque geralmente aquele assunto que a gente não gosta é aquele que a gente menos domina e que muitas vezes faz falta. Mas é um aprendizado, você tá um aprendendo alguma coisa nova. Então, assim, eu quero aprender todos os dias. Então, eu acho que isso é uma provocação que eu me faço o tempo todo e que eu falo muito pra minha galera, gente, se provoquem o tempo todo. A gente tem que sair, a gente cresce fora da zona de conforto. Sem dúvida. Então, eu me provoco muito a ler, a escutar
Enfim, eu ouço muito podcast, eu gosto muito de ouvir podcast. Eu sou muito acelerada, então até acelero lá. Sou igualzinho. Eu dou uma aceleradinha ali na fala, mas eu ouço muito podcast. Então, por exemplo, pego muito trânsito, ou tô ouvindo podcast. Eu consumo muito conteúdo aleatório também. Não consumo só conteúdo da minha área, porque você consumir conteúdo te dá um repertório para insights em vários momentos, dentro da sua área e fora dela. Porque no dia a dia a gente lida com várias questões, né? Eu lido com pessoas, e lidar com pessoas independe da área. Sem dúvida. Então eu tenho que ter insights para isso. Então eu gosto de sempre aumentar meu repertório. Então meu lema é estudar sempre, o tempo todo. Eu não gosto muito de ler, que é uma falha minha, né? E aí, na verdade, não é nem questão de não gostar. Eu não tenho muito tempo para parar e ler. Porque eu sou bem workaholic. Porque a leitura exige concentração. Exato. Né? Então, eu ouço audiobook, né? Então, eu faço, às vezes, umas leituras dinâmicas em alguns livros que eu quero muito ler. Então, eu acho que a gente vai se adaptando ao nosso jeito de ser. Então, assim, eu sei exatamente aquilo que eu gosto, eu sei exatamente aquilo que eu não gosto. Aquilo que eu não gosto, eu vou me forçar mais a fazer. E aí a gente vai criando a disciplina de fazer aquilo que a gente não gosta. Então, exercício físico. Eu detesto fazer exercício físico. Quem me conhece, não posso ser hipócrita. Quem me conhece sabe que eu odeio. Mas eu faço 3 vezes por semana, porque é necessário. Sim. Né? E aquela velha história. Um CEO, ele não faz aquilo que ele gosta. 90% do tempo faz o que dele, tem que fazer. Ele faz o que tem que fazer, o que é preciso. Então, tem muita coisa que eu faço que eu não gosto. Sim. Mas eu tenho que ter disciplina, porque são coisas que são necessárias fazer. Então, eu me regro muito neste sentido, porque, de fato, eu trabalho muito, aí tem filho, tem marido, tem vida pessoal, né? Eu tenho pouca vida social hoje, porque eu tô num momento da empresa que eu tô elevando a liderança de patamar, então isso exige muito trabalho, muito esforço, muito acompanhamento diário. Então, de fato, eu tenho tido pouco, eu abri mão um pouco da minha vida social. Mas, feriado agora eu tava viajando com amigos, né? Então, eu procuro ter momentos de qualidade com a minha família, com amigos. Eu sou intensa, sabe? Eu acredito muito que a vida é feita de sprints. Eu tô num momento muito parecido com o seu. Eu tenho muito pouca, nesse momento atual, muito pouco tempo pro social. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tô muito entregue. Então, eu tô ali de corpo e alma. Então, assim, são poucos momentos. Até porque eu sou um cara que, assim, usando o seu exemplo, né, Milena? Eu também sou fã do estilo de vida do lifelong learning. Então, se eu passar um final de semana, uma semana sem estudar e aprender algo novo, eu acho que eu estou ficando para trás. Então, essa é uma cobrança natural minha. Então, assim como você... tá ficando. Exato. Efetivamente, você está ficando. Então, assim, quando eu aprendo algo novo, quando eu estou ali me preparando, ouvindo um podcast que eu adoro... Aliás, um detalhe. Vocês viram o que ela falou, né? Então, uma CEO, né, de uma grande empresa que atende clientes gigantes, ela aproveita o tempo dela no deslocamento do carro ouvindo podcast. Então, olha o quanto é importante a criação de conteúdo para você, para sua empresa, para você ganhar autoridade e relevância. Então, quem ouviu essa explanação sua de uma forma natural, começa a entender o porquê é tão importante você criar conteúdo, mas criar conteúdo relevante, entregar nos lugares corretos, e assim você consegue trabalhar da melhor forma. Agora eu vou te fazer... Pessoal, Milena, eu vou brincar aqui contigo no seguinte sentido. Eu vou um pouco para a tua vida pessoal, um pouco para a tua vida profissional. Bora. E a gente vai criando um ambiente bem descontraído no sentido de atrair as duas coisas, né? Porque eu acho que quando você falou em simbiose, eu não consigo te ver sem o profissional, mas exatamente você é uma pessoa muito bacana, que também tem uma família, tem uma vida. Então eu queria fazer realmente essa troca. Então, primeira pergunta, quem é a Milena? Por Milena. Milena por Milena. Quem é a Milena? Bom, Milena é mãe, empresária, fuçadora, inquieta e sensível, né? As pessoas me olham, às vezes acham que eu sou uma rocha. Não sou. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. É que, óbvio, na maioria do tempo eu preciso estar lá firme, né? Porque eu sou a ponta ali. Se eu desmoronar, desmorona todo mundo. Então, de fato, eu sou uma pessoa sensível. Eu gosto de bagunça. Gosto de bagunça que eu digo com amigos. Gosto de estar cercada de pessoas.
Gosto de ver as pessoas felizes. Erro muito. Muito mesmo. Até por esse meu jeito de ser. Eu confio demais nas pessoas, assim, até que me prove o contrário, às vezes. Sim. Até dentro da agência, às vezes me prova o contrário da pior forma possível. Mas eu sou uma pessoa... Eu não digo que eu sou uma pessoa 100% realizada. Profissionalmente eu sou realizada, mas eu tenho um propósito de vida que eu vou realizar ainda. Eu preciso ganhar dinheiro trabalhando e depois eu vou poder realizar esse meu propósito de vida. Mas eu acho que eu sou uma pessoa... Eu procuro ser uma pessoa leve. A vida já é muito pesada, né, Maia? Eu acho que já, né, o dia a dia, sem tudo. dúvida. Então, eu procuro levar as coisas de uma forma leve. Procuro sempre ver o meio copo cheio, não o meio copo vazio. Então, eu acho que essa sou eu. Workaholic, trabalho muito. Não tenho muitos hobbies. Então, por exemplo, tem gente que gosta de jogar tênis, tem gente... É uma loucura, mas assim, eu sou feliz trabalhando. Eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer em trabalhar. Então, por exemplo... Maravilhoso, né? Às vezes eu acordo um Se sábado... é o que você mais faz ao longo do dia, você é apaixonado, então você tá no lugar certo. É isso, e assim, às vezes eu acordo num sábado e vou responder e-mail, nem sempre, mas vou estudar um pouco, vou ver como eu posso melhorar um processo, né? Vou ver como eu posso melhorar uma rotina da agência, enfim, eu tô sempre buscando melhorar a performance da galera e aí com isso eu tô sempre ligada ali, é uma questão de trabalho, né? Não tem jeito, é o dia a dia. Eu vou te contar uma coisa curiosa, final de semana, foi até engraçado. Eu mandei meu computador formatário no domingo. E aí eu não fui pra clínica no domingo, automaticamente não abre. E também não fui para o Otimize, que não tinha gravação. Não tinha nenhum trabalho externo com outras coisas em relação ao futebol, alguns outros clientes. E meu computador não estava lá. Eu acordei e fiquei olhando, cara, o que eu vou fazer? Eu acordei, sei lá, 9 horas da manhã e fiquei olhando. A gente é tão acostumado com aquela rotina. Cara, foi um dia maravilhoso. Fiquei assistindo Netflix e tal, mas eu fiquei olhando, pensando, cara, o que eu vou fazer no domingo? Assim, sabe? Foi muito curioso. Passei assim, um tempo pensando. Porque assim como você, cara, eu adoro meus negócios. Eu adoro acordar de manhã, ir pra clínica, depois vir pra cá, ir para as reuniões em relativos, que eu faço muita intermediação de negócio, de coisas que eu ajudo a construir, a criar. Algumas startups, enfim, que depois a gente vai falar disso, que eu sei que você é uma investidora, é apaixonada por startup, né? Então essa sua realidade eu compartilho um pouco dela também, pelo fato de eu sou realmente muito apaixonado por trabalho, ponto. Então assim, tento nos momentos das minhas folgas tá ali, curtir ali aquele negócio, mas realmente eu sou um cara completamente apaixonado por trabalho. E entrando na linha de startup, a gente já volta para sua vida pessoal. Cara, você é uma investidora de startups, assim como eu tenho uma startup, eu sou sócio de uma startup, mas você entrou mais de cabeça, participa, é como se fosse uma conselheira, né, de startup. Queria que você contasse um pouquinho a esse respeito. Como é que você entrou nisso, cara? Então, eu sou apaixonada por tecnologia, mas eu não estudei sobre tecnologia. Então, eu sou incapaz de criar um produto de tecnologia. Eu falei, bom, legal isso. Como eu vou conseguir beber nesta fonte, né? Sim. Vou entrar em umas startups. Então, tudo começou... comecei com uma startup de tecnologia que ela já está numa fase bem madura. E aí, com isso, você começa a se conectar com pessoas de startups. Exatamente. Né? E aí foi uma coisa automática. E aí, nisso, surgiram algumas outras oportunidades de startups de tecnologia. Inclusive, uma delas, a última que eu entrei, chama NFTicket. E é uma startup que vai revolucionar, de fato, é uma tecnologia que vai revolucionar o mercado de tiqueteiras. Então NFTicket. É NFTicket. Pessoal, procura lá, já vai descobrir o que tem aí. A gente vai rodar 2 MVPs agora em dezembro, em 2 eventos bem grandes, de 15 mil pessoas. E aí acabei unindo, porque aí, na Events a gente tem alguns eventos, né? A gente não tem muito evento proprietário, a gente tem mais evento corporativo de fato, mas a gente, enfim, surgiu no meio do caminho alguns eventos que a gente vai conseguir rodar o MVP da NFTicket, e aí a gente vai conseguir trabalhar ela no mercado. Mas a ideia, de fato, de investir em startups foi por isso. Eu queria beber nessa fonte. E aí, óbvio, que eu acabo levando muito insight tecnológico para a própria Events. Então, eu melhoro o processo,
eu melhoro políticas, eu melhoro performance de equipe e etc. Milena, minha inspiração foi a mesma. Eu queria beber dessa água, não sabia como, sou muito ruim com tecnologia, falava português claro, falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa. Eu entrei na startup por causa disso. E dali gerou muitos conteúdos, principalmente um networking bacana, que talvez eu comecei em uma coisa, tenho entrado em algumas outras que vêm aparecendo, mas o fato é que me despertou assim a curiosidade já tinha, mas algo está se desenvolvendo em mim que eu estou cada dia mais próximo de alguns startups da área de tecnologia, da área financeira principalmente. Hoje uma das minhas participações é muito mais direcionada à parte de fintech, de empresa de tecnologia nessa linha, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu começo, da sua trajetória, né? Como você chegou a estruturar eventos? Da onde veio essa inspiração? Qual que foi o seu começo de carreira para a gente entender como a Milena saiu da... Você já disse que trabalhava ali no meio do marketing para montar hoje uma das principais agências de marketing do país. Bom, eu sempre fui muito inquieta, então de adolescente eu já queria trabalhar. Então com 14 anos eu fui falar pro meu pai, eu quero trabalhar. Enfim, na época eu fui trabalhar, mas ele topou eu trabalhar com um amigo dele, né? Tinha várias regras. E aí eu já queria muito trabalhar. Eu já gostava de trabalhar antes de trabalhar. E aí eu fui fazer faculdade de turismo. Quando eu fui fazer faculdade de turismo, eu fui fazer estágio na VASP. Isso entrega a idade, né? Falar que eu trabalhei na VASP entrega a idade, mas enfim. E lá dentro da VASP tinha algumas oportunidades para eventos, que tinha a BAV, umas feiras grandes que a VASP participava. Inclusive, uma das feiras a gente construiu um avião de fato para as pessoas entrarem, provarem como era a poltrona e etc. Não tinha essa revolução tecnológica nessa época, né? Então não tinha uma série de tecnologias. Os stands, eles eram ali, a arquitetura com elementos, né? Não tinha nada de ativação desse tipo tecnológico. E aí eu comecei a trabalhar um pouco nessa parte de eventos na VASP e me apaixonei. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí de lá, eu trabalhei em algumas... Aí eu já comecei a trabalhar em agências mais voltadas para a área de produção de eventos, né? E aí não consegui mais sair, eu fui picada pelo bichinho. Porque produção de evento é isso, né? Ou você ama ou você não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar por suportar. Por exemplo, um cara é caixa de um banco. Ele pode não gostar de ser caixa do banco, mas ele consegue. Ele vai lá, trabalha, faz o dia dele, tá tudo certo. Agora, evento, você não consegue. Ou você ama, ou você não vai trabalhar com isso. E aí, o bichinho de eventos me picou ali e eu nunca mais consegui sair. Na faculdade, eu fiz faculdade de turismo e fiz pós-graduação em marketing, né? E aí, na época de faculdade, eu sempre falava, nossa, se eu um dia tiver uma empresa, vai chamar Eventse, porque é um convite, né? É como se fosse um convite de evento mesmo. E antes eu trabalhei em uma série de agências já dentro desse mercado de produção e etc. E eu fui me profissionalizando. Chegou um momento que eu tive uma oportunidade de ter uma agência, né? Era uma agência pequena, eu não tinha quase nenhuma estrutura. E aí, naquele momento, eu descobri que eu não fazia mais trabalho que eu gostava de fazer, né? Então, eu tava lá, eu fazia o meu trabalho de todo dia, mas eu não fazia o que eu gostava. Então, eu cuidava muito mais do administrativo. Falei, não quero mais ter agência. Não quero, porque eu não consigo fazer o que eu quero, e etc. Fui sair no mercado, trabalhei em várias outras agências. Até que chegou um determinado momento que a gente cria uma maturidade profissional, que você olha e fala assim, isso tá errado. Mas eu vou ter que convencer 5 pessoas que isso tá errado e eu não vou comprar essa briga. Você começa a ter que escolher demais a briga que você vai comprar. E muita coisa você olha que não anda, porque tá errado. Você sabe que não anda, você sabe como fazer, mas você não tem voz naquele momento. Eu falei, quer saber? Vou abrir minha agência. E aí foi que eu resolvi abrir a Eventse há 13 anos atrás, para preencher um buraco do mercado, porque a agência só tinha ou muito grande ou muito pequena. E a grande foi se juntando com a grande, foi ficando gigante. E aí eu fui pegar justamente esse nicho do mercado, que era do médio, que tinham poucas agências. Hoje tem uma agência em cada esquina, né? Mas na época ainda tinham menos agências do que tem hoje.
Que legal, história bacana. E, Lenda, você falou uma coisa que para mim faz todo sentido. Eu trabalhei com marketing também, principalmente no começo da minha carreira. A gente já até brincou a respeito disso. Trabalhamos numa agência em comum há muitos anos. E, cara, é viver o imprevisto. Uma agência de marketing, quando você faz eventos, você vive no imprevisto. Então, isso acaba gerando, muitas vezes, aquela pressão, aquele sentimento de uma adrenalina que ou você gosta ou você sai, porque é realmente muito difícil conviver com isso. Então eu gostaria de que você falasse a respeito sobre gerenciamento de crise. Eu vou contar um exemplo que eu até conversei com ela antes. Uma vez numa agência de marketing nós fomos fazer coisa que você acaba passando, um baita evento, um evento grande. Era com um clube de futebol, tudo organizado, tudo lindo. Meia hora antes de começar o evento, o que aconteceu? Acabou a luz no bairro. E chegou a informação que só voltaria em 24 horas. Ou seja, o evento teve que ser refeito. Aí sim contrataram o gerador. Mas, cara, isso gerou um prejuízo danado. As pessoas não podem ir no outro dia. Então, assim, mas isso, por incrível que pareça, quem não é do mundo do marketing, às vezes acha que vê as pessoas bonitinhas lá no Farol, no evento, lá em diversos lugares, não entende o que esse marketing do dia a dia, o marketing na rua, quantos problemas vocês passam. E, então isso necessariamente faz você ser boa em gerenciamento de crise, ou você não sobrevive nesse ambiente, certo? Certo. Eu costumo falar que não existe ninguém que tenha mais jogo de cintura no mundo do que o produtor de eventos. O produtor de eventos, de fato, se vira nos 30. E evento vem de eventualidade, né? Então, já tivemos N eventualidades. O que eu sempre falo o ideal é a gente ter o plano A, B e C, né? Mas, nem sempre dá para contornar tudo. Um exemplo. A gente teve um evento que ia ter um jantar num barco, em São Francisco. Chegou no dia, veio uma tempestade tropical, o mar estava extremamente mexido, o barco balançando horrores. Não tinha como fazer jantar no barco. E não tinha plano B, porque o plano B ia ser o quê? Outro barco. A gente acabou tendo que ir para um restaurante de última hora, a gente arrumou um restaurante, o cara fechou o restaurante e recebeu a gente. Mas ali, ao vivo. Então, assim, eu acho que sempre é válido, o que a gente costuma fazer é mitigar risco, né? Então, por exemplo, a gente não topa fazer eventos sem gerador. Porque esse tipo de coisa acontece. E tem uma outra questão, né? A maioria dos espaços de eventos não tem energia o suficiente para um palco iluminado, para um monte de tela de LED. Então, a gente necessariamente precisa de um gerador. E a gente que trabalha com evento, a gente tem os corres de última hora, né? Então, geralmente, quando dá um problema, eu tive um problema num stand, por exemplo, a gente estava montando um display de vidro. Um dia a cliente mudou de última hora, porque clientes também mudam, né? De última hora as coisas. Sei que vai ter cliente me ouvindo, mas eles sabem que é verdade. E aí, ele mudou um dia antes da abertura da feira. Falou, dá. A gente correu, fez, o vidraceiro entregou. E aí, o cara que tava mexendo na energia, que nem era da agência, era um cara da feira inteira, que tava mexendo na energia, derrubou um negócio, quebrou o display. Só que isso era 4 horas da manhã, a feira abria às 10. E a gente falou, ferrou. E agora o que a gente vai fazer é corre, liga, arrumamos um vidraceiro 24 horas. Ele foi até lá, tirou a medida, correu pra cortar, enfim, no fim deu certo. Mas a gente passa muitos desses apuros. É que depois, quando eles chegam lá, olham lá, tudo bonitinho montado, ninguém imagina o que aconteceu por trás dos bastidores. Exato. Mas eu acho que gerenciar crise nesse momento é, de fato, você ter jogo de cintura. Então não adianta. Imagina se acontece um problema, todo mundo berra. Desespera. E agora que a gente sai todo mundo correndo para um lado. Exatamente. Não vai ser resolvido. Então, a gente tem que centrar mesmo no problema. Falar assim, como vamos resolver isso agora? E tem como resolver isso agora? Porque, por exemplo, no seu caso, acabou a luz. Se vocês não conseguiram um gerador... Acabou, não tinha o que fazer. Não tinha evento. Não teve evento. Foi ter no outro dia. E isso gerou um prejuízo gigante, uma reclamação muito grande. Imagina. Né? O número de pessoas que compraram ingresso que não pode ir no outro dia. Então, foi algo realmente muito difícil, eu imagino, né? Como é que é? Uma chuva, às vezes uma tempestade. Você tem Não, e tem um desastre natural, muitas vezes. Acontece. Então, dúvida. A gente procura sempre ter jogo de cintura, não se desesperar, não panicar o cliente.
Porque Sem o cliente dúvida. já vai estar desesperado. Eu acho que se a gente panicar ele mais e trazer um pacote de soluções, né? E nem todas as soluções são exatamente para apresentar para o cliente aquilo que ele ia ter se aquilo não tivesse acontecido. Claro. Mas são soluções que vão funcionar Sim, para aquele sim, momento, pra aquele né? momento. Então eu acho que de fato é isso, é ter jogo de cintura. Eu acho que o jogo de cintura é que resolve qualquer situação adversa aí que saia do nosso controle. Você falou que você não tem muito hobby, mas você também já tinha me dito que gosta muito de viagem. E aí você monta uma agência de live marketing. Aliás, antes, o que é uma agência de live marketing, Milena? Tá, uma agência de live marketing é uma definição muito complexa, né? Eu brinco que nem meu pai e minha mãe sabem o que eu faço. Meu pai às vezes acha que eu tenho uma agência de viagens, outras vezes uma empresa de festa, enfim. Uma agência de live marketing vem do marketing vivo, de fato, né? Por isso do nome. Então, uma agência de live marketing, ela faz tudo aquilo que é vivo. Então, um exemplo, um lançamento de produto, um evento de lançamento de produto, uma campanha de incentivo com uma premiação, um stand de feira. Então, ela traz exatamente essa conexão emocional da marca ou produto com o público dele. Então, a gente traz soluções para fazer essa aproximação. Inclusive, acabei hoje de escrever um artigo para um livro que vai lançar. Eu fui convidada pelo Sérgio Junqueira, um ícone aí do nosso mercado, para escrever Parabéns. como coautora exatamente sobre o lançamento de produto. Que legal. Né? As diversas formas que a gente tem e formatos de lançar um produto. Então, o live marketing, ele vem muito antigamente. Eram agências de comunicação, aí tinha o BTL, que todo mundo chamava, né? Que era o Below the Line, que era quando fazia a produção, né? Era quando ia pôr a mão na massa. Então, muitas vezes tem agência de marketing hoje, tem agência de marketing digital, agência de marketing de influência, né? E aí o live marketing é o que de fato faz a parte viva do negócio, né? Então é toda a movimentação de fato. Eu acho que esse é o resumo mais próximo. Muito bem explicado. Para ficar mais fácil de entender, sim, tá? Claro. E aí eu te digo assim, aí você não tem grandes hobbies, mas você já me confidenciou que gosta muito de viajar. E você, a tua agência promove muitas viagens para grandes clientes, né? Você já falei com você em vários lugares do mundo. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá. Então, assim, são... E até que ponto isso você acha que também ajuda, né? De suprir essa necessidade de viagem, de conhecer, que você tem muita vontade de conhecer. E eu gostaria de você explicasse alguns dos seus grandes eventos fora do Brasil. Bacana. Bom, o que a gente faz na agência é viagem de incentivo. A gente não faz a viagem pessoa física, Sim. B2C, né? É sempre B2B. Muitas vezes a viagem, ela é uma premiação de uma campanha que permeou um ano inteiro. E aí, vamos supor, tem um cliente do ramo alimentício. Aí ele quer aumentar, ele quer fazer uma campanha de incentivo para os distribuidores, redes de supermercados. Aí ele vai lá, a gente desenha uma métrica de campanha para ele e fala, a viagem, a grande premiação final vai ser uma viagem com, sei lá, tô inventando aqui, tá? Mas com Olivier Anquier cozinhando, lá, orquestrando a cozinha todos os dias para vocês, e enfim. E aí, como geralmente é o final de uma premiação, a gente precisa permear esse ano de premiação com insights dessa viagem. Você precisa lembrar o cara a todo momento, né? Se performar bem, você vai ganhar essa viagem. E a gente faz viagens muito grandes, né? A gente faz desde pequenas, muito tailor-made. Então, por exemplo, a gente fez Copa do Mundo. A gente fez Copa do Mundo da Rússia. Foi uma premiação. Eu estive lá, fiquei 30 dias foi? Lá na Copa do Mundo. Então, a gente fez uma premiação de Copa do Mundo da Rússia, que na realidade era uma promoção. Era uma promoção de compra e ganho. Você comprava um produto de um cliente nosso no supermercado, preenchia o cupom e ganhava para assistir todos os jogos da Rússia. Todos os jogos da Copa do Mundo da Rússia. Então o cara ficou 35 dias lá. A gente teve que montar um QG nosso lá. Legal. E foi uma premiação pequena. Foi uma premiação para 10 pessoas com acompanhante, 20 pessoas. 20 pessoas. Mas é uma premiação que requer muito cuidado, porque o cara morou lá praticamente, Sim. né? Até 1.300 pessoas, a gente já fez 5.000 pessoas. Então depende muito do tipo de campanha. A gente vai entender primeiro o tipo de campanha que o cliente quer fazer, o que ele quer de resultado com essa campanha, e aí pra gente desenhar. Porque a questão da viagem... O tailor-made, ele é um tipo de campanha direcionado a uma necessidade específica do cliente. Ele é feito sob medida, né? Exatamente. E assim, porque
muitas vezes a gente oferece a viagem como premiação final, porque é cientificamente comprovado que o cara vai lembrar daquela viagem, ele vai linkar aquela viagem ao produto que proporcionou para aquela pessoa aquela viagem por pelo menos 7 anos. Né? Eu acho que pro resto da vida, viu? Você ganha uma televisão. Né? Qual é a experiência que você teve naquela televisão? Então, por exemplo, dependendo do público que a gente vai falando de premiação, pro cara é muito legal, né? Sim, ganhar uma televisão. Mas, para um outro, ter uma experiência, e não são viagens comuns. Não é uma viagem que você pode ir lá e comprar. São viagens que têm momentos de experiência que o CPF não compra, né? Que a gente fala. Então, gerar essa experiência, engaja muito mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, por isso que a gente procura oferecer cada vez mais viagens de incentivo como premiação final. Até porque a experiência faz o que você deseja principalmente, né? Que é a conexão. Aí eu vejo a empresa de duas formas. Para mim, tem uma coisa que o Thales fala, que tem alguns outros empresários que falam, Thales e principalmente o Flávio Augusto. São dois caras que eu sigo muito, que eu gosto bastante. E tem uma coisa que ambos falam que eu concordo 100%. Todos os problemas de uma empresa não se resolvem com o comercial. Não todos os problemas. Mas a maioria deles, e sem o comercial a empresa não anda. Então assim, não adianta. Então, vendas movimenta a empresa. E aí você tem dois momentos específicos numa empresa. O momento onde você tem aquela venda específica para te gerar previsibilidade, para você manter o seu negócio. E você tem uma venda que, quando bem feita, bem executada, ela agrega muito valor à empresa. Seria aí o que muitos chamam de branding, alguma coisa nessa linha. Ou seja, você agrega valor à marca e aquele produto passa a valer muito mais. Né? Então, isso é muito ligado à experiência. Estávamos falando, por exemplo, sobre o Detal. Então, não estou ganhando jabá, mas vou falar algumas empresas. Então, eu saí para almoçar com alguns amigos, eu não fui ao Detal, eu soube da maioria das marcas que estavam lá. E aí, às vezes você não entende por que o Trident, as pessoas não lembram do Trident. O cara não fala assim, vou comprar um chiclete, uma goma de mascar. O cara fala o quê? Vou comprar um Trident. Então, o pessoal lembra da Heineken. Tem gente que me perguntou, por que a Gerdau estava lá? Mas, cara, o cara lembrou da Gerdau ali naquele meio. Sim. Né? Então, você vai ter a Coca-Cola. Como a gente até conversou um pouco antes, a Coca-Cola não tem o porquê do ponto de vista, não vai vender mais ou menos, mas ela tá lá porque é uma experiência, ela vai estar ali, a pessoa vai lembrar que estava Coca-Cola e lembra, porque é esse público principalmente, você acaba formando ali opiniões. Então assim, se você precisa de uma venda direta, vamos trazer aqui para o internet, você vai fazer uma campanha de tráfego direcionado à venda. Sim. Se você está pensando em algo em longo prazo, desenvolvimento da empresa, a empresa crescer, ter maiores unidades, você fazer uma revenda futura, você precisa trabalhar a sua marca. Né? Sim. Então, hoje, o live marketing ele tem muito mais influência direcionada ao branding, a gerar uma expectativa, uma experiência Sim. e uma conexão entre a marca e o cliente, certo? Certo. Então, as marcas, por exemplo, um Detal, né? Um Detal, um Rock in Rio, um Lollapalooza, esses grandes festivais, na realidade, é o que a gente chama de brand experience, né? Que é a experiência da marca. E não necessariamente é para gerar lead, né? Sim. Porque é o que você falou, a Coca-Cola estava lá. É para aumentar a venda? Não necessariamente, né? Mas tem a velha história, né? A velha máxima. Quem não é visto não é lembrado. Sem dúvida. Então, assim, eles vão escolher lugares onde a comunidade deles participa. Então, eles querem estar lá presente para a comunidade deles. Então, é muito importante o brand experience. De fato, para o público estar engajado com a marca dele. Então, ele vai entender, né? Principalmente quando uma marca, por exemplo, quer mudar o posicionamento. Eu tenho... Ontem, no próprio G4, né, no Scale Day, tinha o pessoal de um energético novo, que, enfim, é um energético muito bom, inclusive, que é 000 e tudo mais. Eles começaram tentando um público. Depois eles entenderam que o público deles não era aquele. Então, eles tiveram que mudar essa estratégia. E como que eles mudaram essa estratégia? Justamente assim, estando onde o público-alvo deles vão estar. Não adianta ele se mostrar para um público que não é quem vai consumir. Então, Exato. O brand experience é justamente sobre isso, é sobre criar essa conexão emocional. Então, o live marketing é muito interessante nesse ponto, porque ele cria, de fato, esse engajamento e conexão emocional com o público-alvo.
E é esse o trabalho que a gente faz justamente para marcas, produtos e etc. Um raciocínio que eu tenho há muitos anos, você fica à vontade de questionar ou não, é o seguinte: o live marketing, ele faz o que o Instagram faz hoje há muitos anos. Em que sentido? As grandes empresas iam ali na TV Globo, na época. Jogavam milhões em publicidade. Não estou dizendo que não funcionava, funcionava. Mas é um tiro de bazuca, né? Então você gasta muito para ter. O que o live marketing fazia, ou as agências de marketing de uma forma mais que geram mais experiência faziam? Eles iam direto no público e se conectavam com aquelas pessoas que faz sentido para aquela marca. Então, o que hoje você faz no Instagram, quando você faz ali o segmentação, Instagram e outras mídias assim, por tráfego, por segmentação, vou colocar assim, né? Aí você vai colocar idade, enfim, vários perfis que você faz essa segmentação. O live marketing já fazia isso de uma forma presencial, mas mapeando também quem ia estar dentro daquele evento. Exato. E assim, eu acho que hoje toda essa exposição, né, que a gente tem de rede social e etc., quando a gente fala de um produto, hoje é muito mais fácil você testar um produto do que era antigamente. E mais barato. Sem dúvida. Então hoje você consegue errar mais barato. Sem dúvida. Né? E rápido também, e né? rápido. Só que você consegue errar rápido e mais barato. Então, acho que isso é o importante. Uhum. Então, é isso que a gente vai tentando minimizar para o cliente. É traçar uma estratégia, de fato, do que é melhor, de como ele vai fazer. Porque, assim, o que ele quer fazer, ele sabe. Ele não sabe o como. Sim. Então, a gente traz o como. A gente traz como ele vai fazer, como ele vai atingir aquele objetivo. Sim. Então, isso faz parte bem da estratégia, de fato, do negócio, do lançamento do produto, do rebranding de uma marca, enfim, como ele quer se posicionar, como ele quer aparecer, né? Então, acho que isso é muito importante. Sim, dentro do mercado. Concordo 100% com essa sua visão e entendendo que se grandes empresas, como diversas que a gente falou aqui, usam deste artifício, então é porque é algo que funciona. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho agora do futuro. Então, primeiro, como é que você vê o mercado, né, nesse momento? Aí você pode falar aí nos próximos 5 ou 10 anos, como é que você vê, o que você vê de tendência do marketing em geral? Olha, a gente tem aí muitas tecnologias, inteligência artificial, enfim, muita coisa surgindo, né? Uma aceleração muito grande da tecnologia. Eu acho que a pandemia trouxe isso de bom pra gente, né? Como um todo, mercado como um todo. Então eu vejo aí um misto de realidades dentro do live marketing, do marketing como um todo. Então, hoje eu acho que a gente já consegue cada vez mais, a gente vai conseguir ter feedback mais imediato. Então, por exemplo, você está lançando um produto, por exemplo, você consegue já saber se o cara está gostando ou não, e você já consegue fazer ajuste naquele momento, né? Então, isso é muito valioso para uma marca. Eu acho que a gente vai cada vez mais trazer inovação em evento e formato de como lançar, de como posicionar. Então, eu acho que cada vez mais a tecnologia traz uma melhora de performance. Então, a inteligência artificial, a galera fala, todo mundo vai perder emprego. Cara, eu acho que algumas pessoas sim vão perder emprego. Eu acho que não é perder emprego. Eu acho que algumas necessidades vão deixar de ser necessidades com a inteligência artificial, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, vão surgir outras, né? Já não está surgindo engenheiro de prompt, por exemplo? Sem dúvida. Né? E isso vai melhorar a performance. É então, só uma readequação, né? É uma readequação. Então, as pessoas precisam aprender a usar a inteligência artificial. Então, lá na agência, a gente já usa muito. Muito. Para validar muita coisa. Então, assim, eu acho que o profissional ele vai melhorar a performance. Então, eu acho que a inteligência artificial veio para agregar e não para substituir. Né? Porque o live marketing, a gente fala de marketing vivo, é a conexão humana. É a conexão humana, principalmente para nós brasileiros. O brasileiro tem muita necessidade de conexão humana. Isso é insubstituível. Então, eu acho que a gente vai continuar fazendo muita coisa de conexão humana e usando também de tecnologia para aproximar aqueles que não são possíveis. Então, eu acho que é um agregador. Eu vejo como um agregador. Então, eu vejo um futuro aí dentro da nossa área com grandes eventos
usando da tecnologia para aproximar aqueles que não podem estar lá presente. Então, assim, eu vejo uma soma de valores agregados dentro do que a gente já faz hoje. Muito bom. Helena, eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui no Tudo Acaba em Business. Olha, foi realmente um bate-papo muito interessante e eu quero já te convidar para umas próximas vezes. Opa. Por quê? Porque, assim, falamos um pouco mais de 1 hora, mas tem muitos temas que ficaram em aberto, muitas coisas que a gente pode explorar mais a fundo, porém, a gente vai aproveitar mais da nossa convidada no próximo programa, né, Milena? Eu gostaria muito de te agradecer. Se quiser deixar um recado para alguém, quiser... bom, encerra da forma como você achar que tem que fazer a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, Amar, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com um caro empresário como você. A gente tem trocas muito importantes e interessantes. Conte comigo. E eu quero dizer, gente, o estúdio tá assim maravilhoso. Podem vir testar. Eu tô aqui, boto minha mão no fogo, viu? Podem vir que tá sucesso, tá maravilhoso. É o primeiro de muitos. Vou fechar, vou fazer aqui os meus podcasts também. Vou gravar maravilha. Os meus podcasts aqui também. E eu volto com todo prazer. Helena, muito obrigado de verdade. Pessoal, e é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Lembrando que na próxima semana tem mais e sempre com convidados muito interessantes. E aqui você já sabe, né, Milena? Tudo acaba em business. Então você que é empresário, que está começando o sonho em empreender, quer começar seu negócio, vem ouvir um pouquinho a gente. Tenho certeza que você não vai desperdiçar o seu tempo. Falou? Um grande abraço, boa semana a todos. Beijão, valeu!